Olá, boa noite a você que está em casa, uma alegria, uma satisfação, nós aqui, TV Votorantim, Debate dos Fatos, programa todas as sextas-feiras, a não ser quando é feriado, né? Como na última semana nós tivemos o finados e daí o Debate dos Fatos não acontece. Estamos hoje preparando aqui um programa especial para você que está em casa, toda a equipe aqui preparada, cinegrafista, o diretor, o Carlos André, Luciana Lopes, e tenho certeza que você vai estar acompanhando, vai estar ligando, participando aqui, né, até para concorrer aos brindes, concorrer aí a várias coisas que nós temos para oferecer para você. Mas mais do que os brindes, mais do que aí o sorteio, a importância de você participar é aquela coisa assim que nos motiva, que nos estimula a estar aqui. Então ligue, participe, que para nós é uma alegria, é uma satisfação saber que você está aí do outro lado acompanhando aquilo que nós, TV Votorantim, estamos fazendo para você que está em casa. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Já vamos apresentar para você, já vamos falar para você. Apresentar não, né? Porque você conhece muito bem. Mas antes de eu dar uma boa noite para ele, eu vou dar uma boa noite para a Luciana Lopes, que é a pessoa que pensa, que coloca esse programa para acontecer. É ela que pesquisa as notícias durante a semana e faz uma avaliação daquilo que a gente vai estar debatendo com você. Luciana Lopes, uma boa noite. Como é que foi a sua semana? 2 semanas já, né? 2 semanas. Boa noite, Wellington. Boa noite a você que mais uma vez nos acompanha aqui no Canal 10 com o Debate dos Fatos. Os convidamos a continuar aí até o final desse programa e depois, é claro, continuar acompanhando a programação da TV Votorantim. Hoje temos aqui, como o Wellington falou, um convidado especial. Eu tenho certeza que os temas que serão tratados aqui serão de seu interesse. Por isso, convido você também a ligar e participar. Você que ligar, deixar seu recado, pode ser uma dúvida, uma pergunta, ou então, se quiser apenas ligar e dizer que está nos assistindo, você vai concorrer a vários prêmios nesta noite. Hoje nós vamos sortear aqui a tradicional pizza da Simone Pizza, sempre muito deliciosa e tradicional mesmo, tanto no nosso programa quanto na cidade. Muito conhecida, saborosa e indiscutivelmente ninguém pode dizer o contrário, né? Vamos sortear também a famosa costela assada da Isa Refeições e Lanches, que também não pode aí fazer parte do seu cardápio no próximo domingo. 3 dúzias de picolé Natu Ice, né? 1 dúzia para cada sorteado. 2 pares de sundae também da Natu Ice. 2 potes de sorvete de 1 quilo da Natu Ice, um relógio de parede, você vai ver aí nas imagens do nosso cinegrafista Rony Queiroz, que está aqui hoje com o Gesley Mike. Esse é o relógio de parede que você concorre hoje. Um jogo de copos, também copos de vidro, você está vendo aí, são 6 copos, na imagem você vê apenas 2, mas são 6 na realidade. E um vale locações de traje, um vale locação de traje, na realidade, da Renata Locação de Trajes. A Renata, que toda semana participa conosco, companheira aqui da TV Votorantim, sempre participando da nossa programação. E antes de mais nada, antes da gente iniciar o debate, o Wellington comentou aí que é do nosso trabalho de produção, de pesquisa das matérias, a gente busca pegar aquelas matérias sobre a nossa cidade, né? Se tiver alguma outra que tenha relação também com a nossa cidade, a gente traz aqui para debater, e as que são mais relevantes. Mas para isso eu conto com a colaboração dos nossos amigos da imprensa, que estão sempre disponíveis a nos atender, a nos disponibilizar estas matérias. Então eu agradeço a Rádio Cruzeiro FM, a Rádio Ipanema, a Band, a Vanguarda AM, Cacique AM, nosso amigo Tomás Martins sempre nos acompanhando e divulgando esse programa também, a Nova Tropical FM, a Folha de Votorantim, em especial
ao jornalista Valdinei Queiroz e ao Marcos Ferreira, que nos disponibiliza em PDF a folha para que a gente possa exibir a imagem com mais nitidez para vocês. O Jornal Cruzeiro do Sul, Jornal Ipanema, Diário de Sorocaba, o Bom Dia, a TV Tem, TV Sorocaba, a TV Record Paulista, e no blog Notícias Votorantim você acompanha todas essas matérias, dia após dia, disponibilizada em um arquivo aí anual para que você possa consultar caso tenha alguma dúvida. Hoje nós estamos na recepção, recebendo seus telefonemas com a Andréia, e aqui nos estúdios, como eu disse, o Gesley Mike, o Rony Queiroz e o Carlos André nos assessorando na técnica. Temos aqui também no estúdio o André Reis, acompanhando o convidado de hoje, que o Wellington agora vai apresentá-lo. Mais do que apresentá-lo, na verdade, dar uma boa noite, né? Porque ele dispensa aí qualquer apresentação. Estamos falando do prefeito da cidade de Votorantim, Carlos Augusto Pivetta. Nós vamos bater um papo aqui hoje, né, até aproximadamente 9 horas da noite, fazendo aí uma avaliação desses quase 4 anos de governo, né? E, com certeza, você tem aí algumas curiosidades, né, em relação ao período eleitoral, às eleições, né, a derrota do Pivetta nas urnas, né? E você deve estar curioso aí para saber, e agora, né? Como é que fica o Pivetta? E no decorrer do programa a gente vai estar conversando com ele, batendo esse papo e tirando aí a sua curiosidade. E você também, por favor, ligue, participe e faça aí as suas perguntas para o Pivetta, que ele, com certeza, ele vai estar te respondendo também. Boa noite, Pivetta. Obrigado de você estar aqui. Você sabe do respeito e da admiração que nós temos por você. E acredito que hoje aí vai ser uma excelente oportunidade, né, para a gente poder conversar e até tirar dúvidas, porque às vezes aquilo que se fala, né, a Rádio Peão, como a gente brinca aqui toda semana, né, é forte aqui na cidade, é uma das rádios mais ouvidas aqui, é a Rádio Peão. Claro que você sabe que eu estou brincando, que a gente está fazendo aí uma brincadeira no sentido daquilo que falam e às vezes a gente não sabe se aquilo é real, se aquilo não é real. Mas uma boa noite para você. Boa noite, Wellington. Na realidade, agradecer o carinho todo que a TVV tem dispensado, sobretudo nesse programa, mas eu quero parabenizar e agradecer bastante quem manda de verdade, aqui pelo que você disse, quem pesquisa, quem tem tudo, verdade. É Luciana. Então eu quero dar um grande abraço. Está tudo bem contigo, Luciana? Está tudo tranquila? Tudo bem, né? Está muito elegante, muito bonita, então tudo tranquilo. Mas então, é um grande prazer estar aqui realmente fazendo uma avaliação, se é que podemos chamar, eu não tenho feito sobre o processo eleitoral, mas além disso, poder estar prestando contas do governo. É um governo que vem chegando ao seu final e é um governo realizador, onde eu tenho muito orgulho daquilo que nós temos feito e poder conversar diretamente com o votorantinense. Pivetta, o que deu errado nas eleições? Por que o Pivetta não se elegeu, não conseguiu convencer o eleitorado do trabalho que prestou, que fez a cidade de Votorantim? Então, direto e objetivo, né? Claro, então, quando você não tem uma vitória eleitoral, não existe um único motivo. São vários fatores. Eu posso dizer, desde fatores sociais, como a ascensão da classe D e E para a classe C, que passou a ter outras perspectivas em relação ao município, como fatores de ordem política, fatores de campanha, mas determinante foi o fator político. Né? Nós não soubemos, durante o nosso governo, nós tivemos um governo administrativamente quase que impecável, muito bem conduzido, porém, politicamente, nós não avançamos, nós não fizemos política. Um governo que se comunicou pouco com a sociedade votorantinense. Ao não se comunicar, deu espaço para que a rádio e a rede Peão pudesse se fazer presente. Quer dizer, os grandes temas de Votorantim deixaram de ser debatidos e foram debatidos situações pontuais, situações que a população tinha mais facilidade, além de uma grande rede de mentiras. Mas foi o fator político e
nós montamos uma estratégia para ter uma eleição de 2 candidatos. O candidato governamental e o candidato da oposição. A terceira candidatura, da forma, inclusive, como ela saiu, de surpresa, no final, deixando o nosso lado e se constituindo numa candidatura braço auxiliar da candidatura de oposição, acabou tirando votos preciosos nossos. Na última semana, inclusive, nós temos isso todo pesquisado, né? E acabou levando daí a não conseguirmos a reeleição. Então, o Fernando foi um dos fatores muito fortes. Muito forte, foi um fator político. Mais forte. E a lição que fica, né, como você falou, que não dialogou, o processo político, né, ele teria que ter sido feito e trabalhado desde o início lá de 4 anos. Porque se pensar nos últimos 1 ano, o grupo político do Piveta vinha trabalhando politicamente, mesmo com partidos, assim, mas união não, de partidos, tal. Sim, mesmo mas não do ponto meses. de vista de fazer a sociedade entender o nosso governo. As dificuldades e os avanços que o governo tinha, nesse sentido que eu digo. Não só no sentido de organização. Na organização nós conseguimos ter o maior número de partidos, fizemos a maioria da Câmara de Vereadores, tivemos uma campanha na rua, mas nós não conseguimos passar a nossa mensagem para a sociedade. Por exemplo, para mim é muito simbólico, a praça de eventos. Sim. Nós não conseguimos explicar para a cidade o que é que nós estamos fazendo. O tempo todo, ficamos 2 anos apanhando, ou 1 ano, sei lá o quanto tempo nessas alturas, apanhando. E mesmo depois de ter entregue, aí a discussão era se tinha banco ou se não tinha banco. Se tem árvore ou não tem árvore. Quer dizer, nós não conseguimos fazer esse debate com clareza com a cidade, explicar para a cidade, mostrar a necessidade, mostrar os custos, onde foi. Eu vi gente chegar ao absurdo de dizer, com qualquer 500 mil resolvia tudo aquilo. Aquilo é fazer reboque, né? Uma praça de 30 mil metros quadrados, não está se falando de uma praça, está se falando em 30 mil metros de piso, de rede de esgoto, de bairro que passa por baixo que não tinha, de rede de esgoto da própria praça que não tinha, você sabe que era fossa, Sim. Né? De troca de solo, enfim, de troca de eletricidade, instalação de eletricidade LED. Nós não conseguimos dialogar. E qual o objetivo? Até hoje as pessoas falam agora, e a festa junina? Não é, você tira, se quiser fazer um evento semana que vem na praça, você vai lá, desrosqueia, assim que fala, nem sei falar mais, né? Nós estamos perdendo o português culto aí, mas a gente tira os aparelhos de ginástica, tira os brinquedos, guarda os vasos, faz o evento e depois coloca de volta. É muito simples isso, né? Difícil entender esse processo. Mas nós não explicamos isso. Então, usando a praça como exemplo, nunca se viu tantos votorantinenses aproveitando a praça de eventos como está se vendo. E criticando. Como está se vendo nesse momento. É isso, né? Então, então para mostrar uma outra besteira, tal, vender o cemitério. Não tem coisa mais absurda do que isso. Eu comecei a campanha, eu fui no bairro da Chave e chegou um senhor lá, nunca tinha ouvido isso, né? Por que é que o senhor vendeu o nosso cemitério? E os nossos mortos, como é que faz? Falou, que coisa estranha, hein? Vendeu o cemitério, de onde o senhor tirou isso? O candidato a prefeito fulano de tal falou isso para mim nesta semana, aqui no nosso bairro. E aquilo você ignora, porque você acha que né, não tem lógica alguém pensar isso, é uma besteira. Mas daqui a pouco, no final da campanha, você tinha que ir em todo lugar dizer que não tinha, depois não é mais vender o cemitério, depois vai cobrar IPTU do cemitério, depois vai cobrar entrada no cemitério. E esse é o debate que permeou a campanha. Quer dizer, os grandes temas não entraram no debate. Fora o Camaro amarelo, a fazenda no Mato Grosso. Eu estou procurando o Camaro amarelo. Quem tem um Camaro realmente é o Jair Cassola, ex-prefeito de Votorantim, é um direito dele. Eu não tenho condições de ter um Camaro. Se tivesse, talvez não comprasse, porque eu acho que R$200 mil no veículo não aliás, é uma situação. Você tinha uma fazenda no Mato Grosso e eu tomei a liberdade de entrar, porque o Google hoje é uma beleza, né? É o Otaviano Piveta. Então, deve ser meu parente, claro que é meu parente. Eu achei o Piveta lá, que é fazendeiro. Aliás, dois, né? Otaviano e Adriano Piveta. Pode entrar no Google. Eu achei lá. E você, o senhor os conhece? Não, nem um pouco, mas eu também fui pesquisar, né? Porque a forma como eles utilizavam, Otaviano Piveta, agora, claro que deve ser meu parente. Quem é? Ele saiu do Rio Grande do Sul, hoje é o maior plantador de soja do Brasil.
foi 2 vezes prefeito em Lucas do Rio Verde, agora foi candidato a vice-governador no Mato Grosso, foi agora eleito novamente. Ele O patrimônio foi candidato a vice-governador. Tá. O patrimônio declarado dele na campanha foi de 239 milhões de reais com patrimônio pessoal. Claro que o homem desse é meu parente, tem que ser meu parente, né? Aí nas redes peões, e aí tem uma boa notícia sobre isso com a polícia, mas nas redes sociais eles pegavam, por exemplo, manchetes dos jornais da região. Piveta deixará a fazenda com seus filhos para se dedicar à prefeitura. E eles traziam isso para cá como se fosse um patrimônio nosso, né? E aí, na maldade, eles ficavam trabalhando essa questão. A história do Camaro amarelo. Eu ia nos comícios, aí as crianças vinham atrás de mim para ver no carro que eu iria entrar, né? Aí elas viam entrar no carro normal, entre aspas, aí eles diziam, mas e o Camaro? Eu falei, mas que Camaro, filho de Deus? Onde é que está? Né? Também começou, e aí... quem tem, insisto, é o ex-prefeito Cassola, né? Que tem, ele, o irmão dele tem, ou me parece que o filho, direito deles, mas eu não tenho. Se tivesse também não teria problema algum, se tivesse condição de tê-lo, não vejo problema algum de ter um veículo A, B ou C. Mas não é verdade. A boa notícia disso é que com essas mentiras todas nós ajuizamos vários processos. A Justiça determinou a identificação dos IPs, 3 deles, que são da Supermídia, já foram identificados, nós já sabemos quem são os IPs, já sabemos qual é o endereço, a polícia já instaurou inquérito policial, 8 outros, ou 9 outros, até uma matéria para vocês procurarem lá a Delegacia Central e se inteirarem. Está com o DISE, com uma série de outros órgãos de investigação da polícia, identificando, porque são aqueles IPs que o servidor é de Campinas, não sei de onde, então tem uma dificuldade maior. Mas os servidores da Supermídia, todos eles já foram identificados. Agora é o trabalho da polícia. E eu vou ter o prazer de entrar com ações de indenização moral, independentemente de quem seja. Aliás, todas as pessoas que fizeram, não comentários, não crítica, a crítica é um direito das pessoas, ainda que seja uma crítica ácida. Não há problema. A crítica administrativa, ela faz parte do processo democrático. Eu lutei a minha vida toda para que as pessoas tenham o direito a criticar. Faz parte da minha tradição de vida isso. Agora, a maldade não. Então, esse tal de Facebook, essa coisa toda, que eu tenho de página salva, guardadinha, para que depois de deixar a prefeitura, eu olhe uma por uma e falo, não, esse aqui é inocente porque esse aqui entrou na coisa. Esse daqui começou, esse daqui é maldoso, esse daqui falou em verdade, não só administrativa, mas contra a honra, eu vou chover de ações de indenização moral. Estou dizendo isso sem nenhum problema. Para que isso? Vou pedir, inclusive, que os recursos vão ser destinados à van, Casa de Belém, porque eu não estou objetivando eu ter algum tipo de ganho, mas que as pessoas aprendam a usar as redes sociais, que as pessoas tenham o direito de crítica respeitando a honra das demais pessoas, sobretudo das pessoas públicas. E vou ajuizar, sim, para servir de quê? Servir de pedagogia, né? De exemplo para as próximas eleições. Eu faço questão de utilizar essa situação de forma pedagógica. Você imaginava que o processo eleitoral tomasse esse nível quando se começou? Com as redes sociais, na última campanha presidencial, sim. Porque o que falaram da Dilma, sim, questão do aborto, as questões religiosas, né? Eu também fui vítima das questões religiosas. Tem pessoas que pegaram um material de um site de direita, de extrema direita, de uma resolução que não é oficial do PT, mas que foi para debate dentro do PT, favorável à descriminalização do aborto, iam nas missas e colocavam nos para-brisas dos carros, dizendo para não votar em mim porque eu sou do PT e o PT defende o aborto, que não é verdade, diga-se de passagem. Existem pessoas do PT que defendem. Eu não defendo, eu sou a favor da vida. Sempre fui, sou cristão militante, né? E pessoas de convívio nosso. Pessoas que estão no dia a dia com você, às vezes. Isso que magoa. Porque o debate político, ele tem um tamanho. Ele não pode ultrapassar aquele tamanho, porque a eleição terminou e agora? Agora eu procuro o cidadão e falo o quê para ele? Vou encontrá-lo no supermercado, que aliás ele vive no supermercado, vou encontrá-lo lá e dizer o quê para ele no supermercado? Escuta,
isso que você fez ofendeu a nossa honra, eu tenho família, ofendeu a minha militância na igreja, você que vive dentro do supermercado, andando, você sabe disso. Como é que faz uma situação dessa? Então, é preciso que tenha um certo nível, né? A campanha aqui em Votorantim, em Sorocaba, não foi diferente, em São Paulo não foi diferente. As campanhas que polarizam PT e PSDB estão muito fortes nesse sentido. Claro que também não vou dizer que deve ter ocorrido excessos da nossa parte, mas eu, enquanto candidato, eu não soube lidar com essa situação. E esses inquéritos, o senhor os fez depois do resultado das eleições? Não, nós ajuizamos, tão logo as notícias vinham, nós entramos. Então, independentemente do resultado das urnas... Independentemente, é que você tem a identificação, como é que você identifica o tal do fake? O cara abre um fake lá, escreve a besteira que ele quer, está no anonimato, escreve o que deseja, inventa, faz montagens, e aí como é que você identifica aquele cidadão? Aí você entra com a ação, o Google está respondendo milhares de ações nesse sentido, né? Vocês sabem, isso tem sido matéria também, e aí não identifica o IP. O grande trabalho é a identificação, a justiça determina que o Google suspenda, não consegue fazer a intimação do Google, o Google foi multado dezenas de vezes. Em Sorocaba tem mais de R$400 mil de multa contra o Google, só em Sorocaba. Aqui determinou inquérito policial porque conseguimos identificar os IPs. Então, 3 estão identificados. Por enquanto, eu eles digo... pararam? É melhor conversar com a autoridade policial que está conduzindo, porque eles têm mais informações. Mas no Face não está tendo mais... Eu não sei porque eu voltei minha conta de Facebook ontem, eu tinha encerrado, eu não olhava para não passar raiva, né? Porque você via aqueles comentários todos, você... tem uma candidata a vereadora, eu tenho nomes identificados, eu moro na Aldeia da Mata, qual o problema? Pago minhas contas, né? E lá dentro da Aldeia da Mata tem uma academia de ginástica como em qualquer lugar, pago pelos condôminos. Uma candidata a vereadora que vive também dentro dos supermercados, né? Essa candidata a vereadora, como é que eu vou fazer quando eu encontrar lá no supermercado? Ela pega fotos da academia de lá, dizendo a prefeitura coloca a academia onde o prefeito mora. Uma grande inverdade, quer dizer, o condomínio, a associação dos moradores... como qualquer condomínio. Teve que notificar, daí a pessoa diz, olha, não fui eu copiei de outro lugar. E o duro é que são famílias que, inclusive com advogado na família, esposo advogado. Então, isso tudo aí está tudo documentado. A partir de janeiro eu vou pegar caso a caso. Até para ser advogado, ser sua esposa, né? As pessoas sentem no bolso. Então, a partir de janeiro, isso não é revanche. Quero deixar claro. E não é combate à crítica. Eu acho que a crítica, eu insisto, eu lutei contra a ditadura. Eu fui advogado que fez esse trabalho. Eu fui advogado de sem terra, eu fui advogado de sindicato, pelo direito a falar. Defendi pessoas procuradas, ou melhor, processadas pela Lei de Segurança Nacional ainda dos últimos anos dela. Então, eu tenho uma trajetória de vida pelo direito à liberdade de imprensa e de expressão. Porém, a liberdade de expressão, ela não pode atingir a honra do outro. É simples a regra. Você pode dizer o que você deseja, a Constituição que fala isso. É livre, mas tem consequência. Quando o Cortez faz o programa dele, ultrapassa a liberdade de crítica jornalística, ele está sujeito a uma pena como qualquer outra pessoa. Eu, se fosse, por exemplo, o André, assessor de imprensa da Prefeitura de Votorantim, eu ajuizaria uma série de ações contra, justamente por conta disso. Agora, não é o caso, eu estou falando em torno de brincadeira, porque de terça-feira o Cortez chega aqui, como? Querem nos calar? Não é isso, Cortez. Não passa por isso. Estou dando um exemplo, porque essa discussão tem que ser feita. As pessoas não podem simplesmente falar o que desejam. Muito bem. Vamos lá, Luciana? Vamos debater os temas desta semana. E o prefeito vai nos ajudar, né? Lembrando que você que está nos assistindo pela Supermídia e conhece alguém que não tem Supermídia, nós também estamos ao vivo agora pelo site na internet, né? www.tvvotorantim.com.br. Bom, então vamos falar das audiências públicas sobre a lei de orçamento. Foram realizadas 2 audiências para discutir o orçamento do ano que vem.
Para o próximo ano, prevê-se verba de cerca de 240 milhões de reais, vindo de repasses do ICMS, PVA, Fundo de Participação dos Municípios, Fundeb, dentre outros. A maior dotação será destinada para a Secretaria de Educação, para a qual foram destinados 66 milhões e 700 mil reais. Já a Saúde terá à disposição 60 milhões e 800 mil reais. A Secretaria de Cultura terá 1.863 mil reais, ou seja, 18% a menos do que no ano passado. Na primeira audiência, o vereador Pedro Nunes questionou o motivo e foi informado que essa diferença será porque o poder público reduziu as despesas em relação à contratação dos shows para a festa junina. A questão foi questionada também na imprensa e na segunda audiência ocorrida na última quarta-feira, o diretor de finanças do município, Domingos Sávio, reafirmou o motivo e também explicou como são divididas essas verbas. Vamos assistir um trecho dessa entrevista. Os remanejamentos, eles são decididos pela Secretaria de Finanças, as secretarias, né, todas as secretarias, e é encaminhado ao prefeito. Logicamente, quando a gente apresenta alguma redução, não se parece benéfica, né? Sempre se parece assim um remédio ruim, mas não é ruim, é um remédio bom, porque na realidade sempre a gente vê que aquela secretaria ela já atingiu o seu objetivo e a gente consegue alocar valores para outras secretarias, quer dizer, quando ela atinge aquele objetivo, que no caso, como sempre nós citamos aqui, que fosse o caso da Secretaria de Cultura, ela atingiu o seu objetivo, nós fizemos o prefeito fez um trabalho muito bom na realização dos shows da festa junina, foi um valor que já não faz mais necessário ficar na secretaria e nós pudemos distribuir para as outras atividades das outras secretarias. E também nada impede, né, que dentro do exercício de 2013, o orçamento da secretaria sofra alguma alteração, caso necessário, tá? Também como pode sofrer um aumento como uma redução, tá? Então sempre fica a cargo do secretário e o prefeito que vão estar fazendo esses posicionamentos de programas. Nós vamos passar só o regramento, né? Que tudo tem que ser feito dentro dos regramentos legais, né? Não, nada se fugindo da legalidade. O princípio da legalidade ele é fundamental. Então, tranquilamente, ele vai estar sendo suficiente para a secretaria. Mas, como repito, nada impede de sofrer uma alteração. Iveta, o Domingos, que é o diretor de finanças, ele, pelo que a gente conversou com ele aí, a reportagem, essa audiência, ela teve o objetivo de fazer o ajuste do orçamento do próximo ano da gestão 2013, né? E foi feito um remanejamento de porcentagem, de verbas, sai um pouco daqui, vai para lá, sai de lá, vem para cá. A gente percebe que algumas secretarias, na maior parte das secretarias, houve um aumento na porcentagem e, especificamente na cultura, né, houve uma redução de 18%, 18,90%. E o Domingos, ele fala que a cultura chegou aí num nível que permite essa redução. Essa é uma da primeira pergunta que eu faço, se a cultura chegou nesse nível que já dá para retirar a verba dela e repassar para uma outra secretaria, né? Segunda coisa, que isso criou assim, uma certa curiosidade, se o prefeito ele passa por ele essa discussão e essa avaliação, esse estudo, né, do orçamento do próximo ano, né? E pelo que a gente percebeu e pela fala do próprio diretor de finanças, deu a entender que o prefeito não teve acesso a essa decisão. Então,
para que a gente não fique na dúvida e a Rádio Peão não fique falando, né? Queria ouvir de você. Esse orçamento previsto para 2013, o prefeito Pivetta teve acesso a ela, sugeriu, deu sugestões, deu palpite, ou foi uma coisa decidida tecnicamente por eles que estão ali no dia a dia e acredito também que saibam o que estão fazendo? Wellington, primeiro tem que explicar para as pessoas exatamente o que é o orçamento. E do que é que nós estamos falando? O orçamento é uma expectativa de arrecadações e de despesas para o ano seguinte, onde você fatia esse orçamento, ou seja, quanto é que o município acha que vai arrecadar o ano que vem. Nós estamos estimando que vamos arrecadar 202 milhões de reais. Por quê? Porque 27 milhões de reais que está alocado aqui, quando fala, é da Fundação de Seguridade, não é investimento, não é... Os aposentados... É questão de pagamento das aposentadorias, é verba que é como se fosse o INSS, né? É dinheiro do próprio servidor, da folha de pagamento, que fica lá. Então, quando fala 239, não é 239, você já tem que tirar 27, que é dinheiro administrativo, né? E aí você tem que ver o que é investimento e o que é, e aí sim é técnico, investimento é político, investimento é prefeito. Agora, você tem as despesas administrativas que são técnicas, despesas de ordem jurídica, legais. Se você observa, por exemplo, Secretaria de Negócios Jurídicos, do orçamento de 6.601.000, ela caiu para 5.176. Diminuiu 21%. Por quê? Porque tinha precatório para ser pago esse ano. Então, não é que ela diminuiu. O que é precatório? Esse ano de 2012, você tinha que pagar um precatório. Nós pagamos, é 1.800.000 esse precatório. O ano que vem, já não há necessidade. Logo, você retira aquela verba. E isso é que precisa ser explicado. Isso varia de situações para situações. O ano que vem, se você observar a cidadania, cresceu em 7%, bem acima da média, o dobro da média do orçamento. Por quê? Porque tem o programa do desfavelamento, que é um programa que a cidadania está tocando e precisa de investimento. Nós temos o aluguel social, nós temos uma série de coisas colocadas. Então, agora, algum lugar tem que crescer, você tem que saudar de outro. Então, as questões técnicas, aí realmente são eles, que são os pagamentos, as despesas legais, como eu falei do precatório, as taxas da prefeitura que ela tem que contribuir, folha de pagamento, INSS, obrigações, todas elas, né? Custo estimado de compras, de insumos, de folha de pagamento. Então, isso você não tem mágica, está lá. Agora, os investimentos, sim. Então, na cultura, não houve, o que ele quis dizer é o seguinte, não houve prejuízo no investimento, embora... Porque qual é o valor que nós estamos falando aqui de diferença? 400 mil reais. 400 mil. Então, é 18, mas para quem tem 1 milhão... Então, nós estamos falando em 400 mil reais. O que ele diz? Olha, esses 400 mil reais era mais ou menos o valor alocado como reserva para shows em festa junina. Como a nova política que se o município vinha implantando da festa junina, não havia mais necessidade desses shows, então se retirou esses 400 mil daqui para ajudar a cobrir essas secretarias que precisam mais. Teoricamente, essa é a situação. O investimento, que é, ou seja, de 1.800.000, que é o valor do orçamento da Secretaria da Cultura, 700 mil é encargos, folha de pagamento, encargos, daí por diante. 1.100.000 é investimento. Né? Poderia ser 1,5 milhão? Poderia, não teria problema. Mas de algum lugar você tem que tirar. Então, essa questão não dá... Se hoje nós falarmos e podemos ainda mandar para a Câmara um aumento para a cultura de 400 mil reais para manter o poder anterior, nós temos que tirar de outro lugar. Então, daí a gente fala, então vamos lá. De onde é que nós vamos tirar 400 mil para mandar para a Câmara? Ah, vamos tirar do serviço público, que cresceu 15%. Por quê? Cresceu 15% do serviço público. Então, aí nós temos que ver onde é que nós estamos colocando verbas no serviço público para tirar. Ah, não, nós vamos tirar, por exemplo, da Secretaria de Trânsito, que cresceu 11%. Então, vamos tirar 400 mil do trânsito. Então, algum lugar perde. É como o pai que tem vários filhos e ele tem que destinar as necessidades de cada um. Tem ano que você avança mais, tem ano que você avança menos, tem necessidade maior para um filho, tem necessidade menor para o outro. Por isso que as questões, às vezes, são técnicas, mas também são políticas. Por outro lado, ele deixa claro, e é possível, você tem
um percentual de remanejamento do orçamento de um local para o outro, que você pode fazer as adaptações. Com Então, projetos de lei? Não necessariamente, por decreto do prefeito. Por decreto do prefeito. O prefeito faz um decreto. Se, por exemplo, o prefeito Erinaldo, que vai assumir, ele não quiser manter esse exemplo aí utilizado nas 2 últimas festas juninas e quiser voltar... Ele tem 10% do orçamento, ou seja, ele tem 20 milhões de reais para ele tirar de uma secretaria e colocar na outra. Então, ele pode pegar 400 mil da Secretaria de Serviço Público e colocar, pode pegar 1 milhão da Secretaria de Serviço Público, pode pegar 2 milhões da Secretaria de Negócio Jurídico e colocar no orçamento da cultura. Então, aqui é uma previsão inicial. O dia a dia faz você depois, é claro que você tem que trabalhar com orçamento, mas o pente fino mesmo é no dia a dia, no desfavelamento. Eu tive um problema com orçamento esse ano. Secretaria de Cidadania, nós não tínhamos feito previsão de aluguel social. Quando chegou, tivemos que mandar a lei, não tinha verba orçamentária, então eu tive que sacrificar algum outro programa, alguma outra coisa, para mim alocar verba para o aluguel social e a secretaria poder sustentar essa situação. Então, isso é quem está administrando. É exemplo do salário da Casa do Cidadão. Nós vamos fazer isso esse ano? Então, filho, olha, esquece aquela moto que você ia comprar esse ano, porque nós vamos reformar nossa casa. Então deixou de atender a juventude? Não, deixou de comprar moto, porque vai reformar a casa esse ano. Você tem que discutir prioridade. Mas tem poder de, no meio, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui não amarra. E se quiser ultrapassar os 10%, manda projeto de lei para a Câmara, e aí pode mudar 100% do orçamento. E as verbas que não estão previstas, mas que podem ser recebidas pelo município? Hoje eu li no Cruzeiro do Sul uma matéria falando dos royalties do petróleo, que há previsão, se for aprovado, né? O município vai ter muita verba que não tem hoje. O município passar de 400 mil reais para 2 milhões e 300 mil. Essa verba é empregada aonde daí? O prefeito destina no orçamento para onde ele apresenta. Onde ele quiser, porque a ideia original do projeto não é agora, educação, nos royalties vai então, mas se fosse obrigatório. Obrigatório na educação, ele só poderia destinar para a educação. Né? Então também tem isso. Então tem verbas que só podem ser utilizadas em investimento. A Fundeb, por tem exemplo. verbas que só podem ser destinadas, para custeio, folha de pagamento. Então tem, por isso que aí tem o lado técnico da situação. Assim como verbas também patrimoniais. pode haver redução, né? Uma crise, alguma coisa. Pode, eu tive esse problema em 2009. 2009, o orçamento, nós arrecadamos 4 milhões menos do que 2008. Isso pouca gente sabe também, né? Ou seja, tinha, me parece, eu não me recordo o número, 132 milhões de previsão de arrecadação, nós arrecadamos 128, por conta da crise de 2008, que chegou em 2009. E depois, em 2010, eu administrei 2 anos com crise total, não tinha dinheiro para pagar a luz. Essas coisas também as pessoas precisam ver. Administrar com recurso é uma maravilha, né? Todo mundo. Ser capitalista sem capital que é difícil. Voltando na questão da cultura, não haveria uma outra forma da secretaria ficar sem esses 400 mil reais, tirando um pouco de cada secretaria? Porque se você pensar, tirar 50 mil de cada secretaria, sim, você não tem isso. Não, e até por uma questão assim de acreditar mesmo, né? Eu estou falando com uma pessoa que eu sei que acredita naquilo que a cultura representa. Não teria uma outra forma, porque assim, tudo bem, se precisa fazer essas remanejadas da forma que precisa, mas justa cultura. Então, as audiências públicas, elas servem para isso, exatamente para que coloque. Eu sempre tenho lutado para que a cultura tenha pelo menos 1% do orçamento. Com esses dados, com a audiência pública, com tudo isso, você está apresentando, e eu quero parabenizar o Marcão Papeleiro, o presidente da Câmara, porque ele chama os secretários vão, e agora possibilita, inclusive, que a Câmara, ao ouvir a sociedade, decida, ela possa decidir. Então, a gente pode fazer um trabalho de reorganização orçamentária a partir um pouco disso, para garantir pelo menos 1% do orçamento
relativamente à prefeitura, eu insisto, porque quando veio 239, não, 202 milhões é o recurso da prefeitura, né? Desses 202 milhões, pelo menos 1% destinado à cultura. Isso tem que partir dos vereadores ou Não. pode ser do cidadão? Não, ou é do prefeito ou é dos vereadores. No caso do orçamento, tem que ser do prefeito pela questão orçamentária, porque os vereadores teoricamente poderiam, mas eles têm que indicar exatamente de onde é que eles tiram. E ao fazer isso, aí tem um problema técnico que ele alude. De repente você mata alguma coisa que é imprescindível do ponto de vista, aí você desmonta a peça orçamentária, né? Porque ela tem um trabalho muito técnico para fechar. Despesa é receita, não adianta só trazer receita. E a despesa? Você tem que também criar isso para bater, né? Então, a gente, claro que essa questão da cultura, eu sempre trabalhei com 1% do orçamento. Se você observar o orçamento passado, ele era 2.296 para um orçamento de 196 milhões da prefeitura. Então, estava acima de 1%. E aí, gente, eu acho mais do que normal. É claro que se o prefeito eleito quiser alterar a regra da festa junina e voltar a colocar dinheiro público na festa junina, é um direito dele, ele mexe aqui no orçamento, né? E aí, 2.200 não é suficiente, vai ter que ser bem mais, né? Ou exclui os outros programas da cultura. Mas isso é o prefeito... Ou diminui a quantidade de shows. Diminui, enfim, não tem milagre. Na sua casa, quando você tem o seu salário, que no caso aqui o salário da prefeitura é 202 milhões, e você tem as despesas do dia a dia, você tem que pagar a luz, tem que fazer compra, você tem que fazer tudo. Se você quer investir, que é o tênis do filho, comprar a roupa da esposa, a faculdade ou o material escolar de outro filho, ou a reforma da casa, você tem que decidir. Se você faz isso, você não faz aquilo. Não tem milagre nessa história, né? Não é um poço que vai fazendo, vai fazendo. E mais, a lei de responsabilidade fiscal não permite que você ultrapasse o valor orçamentário. Então, não pode gastar mais do que arrecada. Tem muito prefeito nesse final de ano que está sofrendo para fechar as contas. Tem prefeituras, inclusive, que eu sei que sequer vão pagar o 13º, porque a previsão orçamentária, a gente percebeu que o Fundo de Participação dos Municípios começou a cair, né? A crise está presente, ele não tomou medida de segurar, foi deixando, agora Esse chega é o caso no de final... Votorantim? Não, graças a Deus nós vamos entregar dentro daquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos coloca. Quero deixar claro que eu tive as contas de 2009 aprovadas pelo Tribunal de Contas, contas da Prefeitura todas, 2010 aprovadas, agora em novembro sai o relatório das contas de 2011, que eu também espero que não tenha problema, as de 2012 espero também não ter problema, não temos nenhum processo do meu mandato, não tem nenhum inquérito no nosso mandato, graças a Deus não saímos em nenhuma página jornalística, vocês que estão aqui durante todo esse tempo, não teve secretário preso, não teve secretário com notícias de superfaturamento, não tivemos nenhum tipo de contrato questionado quanto a seus valores, todos os nossos contratos foram aprovados pelo Tribunal de Contas, todas as licitações, então eu tenho orgulho, o que isso fala, mas isso é obrigação, também acho, só que em cada 25 prefeitos eleitos em 2008, não terminaram o mandato e foram cassados por improbidade. Deixa eu só terminar a questão da cultura, para a gente encerrar isso. Prefeito, vamos mexer para garantir 1%. Os técnicos, pessoa que a gente conhece, sabe que são pessoas comprometidas, não estão com má vontade com a cultura, não é isso? Decidiram. Existe possibilidade de voltar atrás... Vamos garantir 1%. Por uma questão simbólica. Vamos garantir... A cultura é uma questão simbólica, realmente. Quando vamos garantir 1% do orçamento. Precisa gastar em alguma coisa, a gente corta de outras coisas. Mas é uma questão... Justo da cultura. Justo da cultura. Até porque eu acho e entendo assim... E vou dizer, Wellington, é uma herança que o Piveta vai levar. Então, o Piveta está passando 2013... com esse orçamento reduzido da cultura. Em homenagem, Wellington, não em homenagem necessariamente como se fosse uma coisa simbólica, não. Manter o orçamento de 1%, assuma que o compromisso, vamos mexer, mas também em homenagem por todos os militantes da cultura, em especial você que fez o artigo lembrando esse fato,
e mais outros militantes da cultura que entraram em contato, que também estão observando, a gente mexe. Isso é um governo democrático, o governo é feito a partir disso. A audiência pública existe para isso, para pegar sugestão, não é meramente para cumprir formalidade. Então, fico feliz de perguntar se você concordava com os técnicos em tomarem essa decisão. Claro que eu entendo que você concorda no ponto de vista de organizar as coisas, né? Sim. Mas vamos manter pelo menos 1%. Né? Pelo menos 1%. Pelo menos esse 1% que já foi uma conquista. Exato. Já foi uma conquista, nós estamos voltando atrás. Pelo menos que a gente mantenha 1% do orçamento da cultura. Eu fico muito feliz, agradeço, né? Estou saindo do papel aqui de apresentador, de jornalista, mas fico muito feliz, agradeço de coração. É uma luta. Essa é a pessoa que eu convivi, que eu convivo, e acredito, vou continuar acreditando, sei da sensibilidade sua por diversas causas, e eu tinha certeza que essa decisão, ela, até por uma questão simbólica, 400 mil reais dentro de um processo... De 200 milhões? Pode não ser nada, não significar nada, até para a própria Secretaria da Cultura, né? É para ela mesmo, será que 400 mil reais vai fazer a diferença? Mas é uma questão de orgulho, né? Pô, justa cultura ser a penalizada. Eu lamento profundamente as pessoas que estiveram lá na Câmara Municipal que não se manifestaram, né? Parabenizo o Pedro Nunes, que foi a pessoa que questionou. A gente já estava pensando aí em fazer um movimento com a população, com os próprios vereadores, né? Hoje nós entramos em contato com o Marcão Papeleiro para tentar entender, porque é uma coisa técnica, é uma coisa burocrática, que a gente não entende, não sabe como que a coisa funciona, né? Então, só criticar é fácil, mas era uma coisa que estava nos sufocando, estava nos deixando assim, chateado e triste, até pelo próprio Piveta, que pessoa que a gente conhece, que a gente convive, que a gente gosta, deixar essa herança, né? De voltar atrás, voltar para trás, uma conquista tão importante que é a conquista da valorização da cultura na nossa cidade. Eu agradeço e vamos encerrar esse assunto. Muito obrigado, estou muito feliz. Vamos lá, Luciana. Parabéns, Wellington. Imagina, parabéns para... E parabéns, prefeito, pela humildade de entender e a disposição de atender um pedido, uma reivindicação. Ô, Luciana, desculpa, até para finalizar também esse assunto, mas as audiências públicas, agora, os técnicos que foram, eles voltam com um relatório. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a secretaria tal, acho que pode, o pessoal questionou isso. É para ter a sensibilidade, né? Esse assunto deu... Mas cada um puxa a sardinha para o seu lado. Claro, todo mundo acha que é mais importante o seu feudo, né? Para qualquer um... Nem todo mundo, porque tem gente que teve redução de 18%, de 20%, de 21% e nem se manifestou. Eu fui também, nas duas audiências. Também tem isso. A única secretária que se manifestou foi da Educação, para responder um questionamento, explicou certinho, parabenizo inclusive a secretária, mas os demais, no primeiro dia, nenhum. Ir ou não ir, dava na mesma. Desculpa mas é que é final de mandato, o pessoal já vai fechando o olho. Mas vamos lá. Vamos prosseguir? Agora tem o Toninho, para falar do Toninho aí. Mais coisa para você aí, mas vai ter coisa boa. Até o final nós vamos ter coisas boas. Eu estava falando em relação aos processos, que era uma das nossas pautas, mas daí a gente já conclui ela, né? Que, inclusive, vai para quinta? Mas a gente não precisa pôr o áudio, porque o Piveta, na realidade, ele está repetindo o que ele disse na Rádio Panema essa semana, que ele não tem nenhum processo. Eu só gostaria que o senhor explicasse que muitos desses processos aparecem depois e que o senhor depende de que os próximos, as próximas pessoas, os próximos governantes, use o informe até para que o senhor tenha defesa. Claro, porque o Tribunal de Contas... Ele está analisando papel, né? Aí ele questiona, por exemplo, por que foi contratado isso dessa forma e não dessa outra forma. Você explica, você manda a informação correta, o técnico olha, tudo bem, tem fundamento, era uma situação emergencial, teve lei, não teve lei, enfim, e você justifica. Se essa justificativa ela nasce errada, você leva a uma informação equivocada e aí cria problema lá na frente, né? Hoje, enquanto a gente está no governo, chegam as informações, os nossos técnicos encaminham corretamente. Quando a gente não está mais no governo,
nós não sabemos o nível das respostas. Numa das discussões de transição, nós conversamos a respeito disso com o prefeito eleito, ele nos garantiu que nos dará acesso a todos os questionamentos. Diretamente com ele ou com a equipe dele? Não, eu já tive 2 reuniões com o prefeito eleito e tivemos uma terceira junto com a Caixa Federal para tratar especificamente do desfavelamento. E a equipe de transição já teve a primeira reunião entre eles, porque também tem muita questão técnica, que não é... Carlos André, coloca a foto das 6 aí, que é justamente essa reunião que ele está citando, que aconteceu essa semana, né? Na quarta-feira nós temos a foto. Então, aqui. Enquanto fala dessa questão, dos processos, é isso, né? De que nos dê oportunidade, o ex-prefeito Jair Cassola tem sido matéria também, vocês têm visto, do quanto de processo que tem chego da gestão dele, né? E chegando agora, né? Tem sim. Aí a foto da reunião que aconteceu esta semana, então, entre as pessoas... Ali, quem a gente está vendo? Ali o advogado... Dr. Rodrigo. Tem aqui, ó. Do atual governo, os secretários de Negócios Jurídicos, João Carlos Xavier de Almeida, de Administração, Márcio Malaquias, e representando a equipe de transição do Erinaldo, a Ana Krieger Rodrigues, o Rodrigo de Melo Krieger, advogado, né? E o Marcos Trinca, Batista Trinca e o Ailton Godinho. Então, eles estão indo lá e o prefeito, pelo visto, aí está recebendo de portas abertas. É sinal que ele tem um compromisso com a cidade, né? Veja, a minha postura Respeito, né, em relação a isso, Luciana, terminou as eleições, no dia da apuração, quando nós percebemos que não havia mais chance, eu liguei reconhecendo a vitória ao candidato, ao prefeito eleito, liguei reconhecendo. Já me manifestei naquela oportunidade, colocando o governo à disposição para que tenhamos um processo de transição tranquilo, porque é assim que as pessoas civilizadas fazem. Eu sei o que eu senti na pele quando eu ganhei a eleição em 2008 e não tive a oportunidade de fazer um almoço de comemoração com a minha família, porque no dia